Fala aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui para o nosso canal. Vamos falar sobre, continuar, né, dando sequência falando aqui sobre o regimento interno da Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins, concurso que está saindo e você certamente vai estar muito bem informado acompanhando aqui as nossas aulas sobre o regimento interno. Matéria que vai cair praticamente para quase todos os cargos do concurso. Então, fique atento e acompanhe com a gente essa leitura da Lei Seca do Regimento Interno da Assembleia Legislativa. Lembrando, se você está chegando agora, essa é a sua primeira aula, tem umas outras aulas aí, essa é a aula décima, né? Décima aula, então tem outras aulas aí para você conferir, vai lá, veja as aulas, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos nas suas redes sociais, vamos seguindo aqui, vamos à nossa lei seca, tudo bem? Tá bom, continuando falando aqui sobre o regimento interno, trazendo a leitura, né, do regimento. Vamos continuar falando e vamos falar da seção 4 que fala sobre a presidência das comissões. Artigo 58. Olha, as comissões terão um presidente e um vice-presidente eleito para o mandato de 2 anos, tá bom? 2 anos, portanto, o mandato do presidente e vice-presidente das comissões. Vedada a recondução para na mesma legislatura. Ou seja, imagine que no início da legislatura, né, 2022, iniciou e fevereiro inicia ali uma legislatura, né? Essa legislatura vai até fevereiro de 2024. Ou seja, as comissões, os presidentes e vice-presidentes que iniciou esse período, eles vão até o período de 2 anos da comissão. 2 anos está dizendo aqui, ó, período de 2 anos, vedada a recondução, ou seja, de 2024 para 2026 não poderão estes mesmos presidentes e vice-presidentes serem reeleitos. Eles não podem concorrer os próximos 2 anos na comissão em questão, tá bom? É vedada a recondução deles, tá bom? Isso foi determinado pela resolução 367 de 22/3/2023, incluída agora, nesse ano já, tá bom? O artigo 58 antes foi então revogado, né? Foi revogado lá pela resolução 217 de 6/3/2001. O presidente da Assembleia Legislativa, o presidente convocará as comissões permanentes a se reunir até 10 dias depois de constituído, ou seja, após montada aquelas constituições, o presidente convocará, na verdade, né, para que eles se reúnam em até 10 dias, tá? Para a instalação de seus trabalhos e, que mais? Eleição dos respectivos presidentes e vice-presidentes. Então, aconteceu a definição das comissões, os membros das comissões, então o presidente convoca em até 10 dias após essa constituição, essa montagem das comissões, para que possa ser então feita a eleição dos presidente e vice e a instalação dos trabalhos, né, distribuição de matérias para que eles possam então trabalhar os temas relacionados a cada comissão, beleza? Parágrafo 2º. Será observado na eleição, no que couber, o estabelecido nos artigos 113 e 14 deste regimento interno, tá bem? Vamos lá. Parágrafo 3º. Presidirá a reunião o último presidente da comissão, se reeleito deputado, e, na sua falta, o mais idoso. Imagine que a comissão de educação lá, né, que vai abortar, ela se reuniu, a comissão está ali, eles vão não iniciar os trabalhos da comissão. Ainda não tem uma eleição de presidente e vice-presidente daquela comissão. Então, o que acontece? Se o presidente, o último deputado que vai fazer parte desta comissão, ele já foi presidente da respectiva comissão e ele foi reeleito, então ele pode presidir aquela sessão para que possa acontecer a próxima eleição. Caso ele não tenha sido reeleito, o último presidente, né, que era presidente daquela comissão, o mais idoso, né,
o deputado da comissão que tiver mais idade, então, assumirá a presidência para os trabalhos e início, então, da votação para a escolha do presidente e do vice-presidente da comissão, beleza? Artigo 59. O presidente será, nos seus impedimentos, substituído, obviamente, pelo seu vice, né? O vice, algum impedimento, ele não está, por alguma razão, o presidente será substituído pelo vice. Na ausência deste, pelo membro mais idoso da comissão, tá? Se não está nem o vice e nem o presidente, o mais idoso que estiver que fazer parte da comissão, se assumirá a presidência para a realização dos trabalhos. Artigo 60. Se vagar o cargo de presidente e vice-presidente, né? Algum problema lá e ficou vago o cargo de presidente e vice, procederá-se a nova eleição para a escolha de um novo presidente do vice, salvo caso aqui, ó, faltando menos que 3 meses para o término do mandato. Se tiver faltando apenas 3 meses, aí não se faz, né? Caso será promovido de forma do artigo anterior, que seria o quê? Não tendo, ó, o vice, o que vai acontecer? O mais idoso, ele vai assumir, então, ali, a presidência até terminar os trabalhos nos 3 meses restantes, beleza? Parágrafo 1º. Se a vacância se der por afastamento temporário do titular da presidência, também a substituição dar-se com o deputado mais idoso, tá bom? Da mesma forma ali. Parágrafo 3º. Tratando-se da comissão parlamentar de inquérito ou comissão especial, a eleição para escolha do sucessor de que trata este artigo, ocorrerá se faltar mais de 1/5 do prazo total de funcionamento da comissão. Vamos lá, vamos repetir aqui para a gente ver, ó. Parágrafo 2º. Tratando-se da comissão parlamentar de inquérito ou comissão especial, a eleição para a escolha do sucessor de que trata este artigo, tá? No caso aí, os membros da comissão especial de comissão parlamentar de inquérito e da comissão especial, ocorrerá se falta mais de 1/5 do prazo total de funcionamento da comissão, tá bom? Artigo 61. Compete ao presidente da comissão, além de lhe for atribuído neste regimento ou no regulamento das comissões. Vamos lá, o que compete então ao presidente da comissão? Ele tem que fazer o quê? Assinar as correspondências e demais documentos expedidos pela comissão. Ele precisa também convocar e presidir todas as reuniões da comissão e nelas manter a ordem, tá? A solenidade necessária, né? Tem que manter o decoro, toda uma postura ali. Então, ele é o responsável por fazer esse controle, manter essa ordem. Convocar suplente na ausência ou impedimento do membro titular da comissão, para que possa participar. Fazer ler a ata da reunião anterior, né? Sempre que acontecerá a reunião, vão ler, né? Ou ver o que foi discutido, o que foi feito na sessão anterior e submetê-la à discussão à votação, ou seja, eles vão ler, ver a ata, né, da reunião anterior e aprovar aquela ata, né, em uma votação entre os membros. Dar à comissão conhecimento de toda a matéria recebida e despachá-la, né, ou seja, informar ali o que está acontecendo, quais são as matérias que estão sendo trabalhadas, discutidas. Designar relator, distribuir, né, lhes matéria sujeita a aparecer ou convocá-las de ofício ou a requerimento do líder ou autor quando esgotado o prazo para relatar ou não houver pronunciamento do relator. Conceder palavra aos membros da comissão, é competência do líder, do presidente, né, aos líderes e aos deputados, né, que solicitarem, né, tá na comissão, aí os caras, eles têm os deputados, né, os deputados, eles podem fazer uso da palavra ali na comissão, então ele é o responsável por conceder, né,
aos líderes e aos deputados que solicitarem debater, falar ali naquela reunião. Advertir o orador que, se exaltar no decorrer dos debates ou incorrer nas infrações de discussão, né, é competência dele, interromper o orador que estiver falando sobre o vencido e retirar-lhe a palavra no caso de desobediência, ou seja, o orador está falando sobre algo que não está mais acontecendo, que não é objeto do debate ali. Ele está falando, está reiterando em uma coisa que não é do momento, não é objeto do debate naquele momento. Então, o que, que ele faz? Ele pode, então, retirar ali a palavra, né? E caso ele desobedeça, ele vai pedir para que ele mude o assunto, né? Volte para o tema a ser debatido. E se caso ele persista, né, em não acatar a decisão do presidente, não, ele tire a palavra dele, né? Ele liga o microfone e ele não tem mais direito ao uso da palavra. Submeter ao voto as questões sujeitas à deliberação da comissão parlamentar, o resultado da votação, né? Então ele é o cara que vai fazer isso. Conceder vistas às proposições aos membros da comissão ou avacá-las quando decorrido o prazo regimental, ou seja, ele é o responsável por conceder, ou seja, o deputado chegou na reunião, né, e ele entende que não é o momento para dar sequência, então ele vai fazer o quê? Ele vai pedir um prazo, né, para poder analisar particularmente aquele material. Então ele é o responsável por conceder esse membro da comissão conceder essa vista para que ele tenha acesso aos materiais. E no caso, cobrar, né, a devolução desse, dentro do período do prazo regimental. Enviar à mesa todas as matérias destinadas à votação em plenário, é responsabilidade dele decidir, né, debater todas as matérias inerentes à sua comissão, tema relacionado à sua comissão, ele é o responsável por remeter, por enviar essa para o presidente da Assembleia para que possa ser submetida à votação no plenário, né, para ter a deliberação do plenário. Representar a comissão nas suas relações com a mesa, outras comissões e líderes, ele é o cara que vai representar a comissão, solicitar ao presidente da Assembleia Legislativa a declaração de vacância na comissão e desligamento e designação de substituto, ou seja, ele vai dizer o presidente da Assembleia que a comissão, alguém saiu da comissão, né? E ele vai então comunicar essa vacância, essa vaga na comissão e, ao mesmo tempo, designar um substituto, né? E, no caso, pedir para que designar uma nova substituição para que possa ser relatado, né, a substituição, um novo parlamentar que entra na vaga do deputado que sai da comissão. Ele é o responsável também por resolver, de acordo com o regimento, as questões de ordem ou reclamações sucintas da comissão, remeter à mesa no fim de cada sessão legislativa como subsídio para sinopse de atividades da casa, relatório sobre o andamento e exame das proposições distribuídas à comissão, ou seja, ele vai fazer um balanço do que tem sido debatido e trabalhado na comissão e repassado então aí para a mesa, né, para que possa ser debatido e eventualmente distribuído nas proposições para ser debatido lá no plenário, para a própria casa ter ciente do que está sendo feito na comissão. Requerer ao presidente da Assembleia, quando necessário, a distribuição de matéria a outras comissões, ou seja, chegou uma matéria, a presidência destinou uma matéria para a gente, e aí a gente entende que aquele conteúdo daquela matéria a ser debatida lá não é muito pertinente à nossa comissão, e tem a comissão aqui do lado, né, que é a que vai ter melhor aproveitamento e um melhor debate sobre aquele tema, mais próximo, né? Então, aquela remissão de matéria, né, transferir, né, ou tirar, devolver para a presidência, que ele possa remeter, destinar para a comissão mais adequada para estar debatendo aquele tema. Promover a publicação das atas nas comissões do Diário Oficial, compete a ele, né? Ele é o responsável por fazer com que essas atas sobre os debates das comissões sejam distribuídas e seja publicado. Solicitar ao órgão de assessoramento institucional
de sua iniciativa ou a pedido do relator, a prestação de assessoria ou consultoria legislativa especializada. Ele vai então pedir, né, durante reuniões da comissão para instruir matéria sujeita à apreciação desta. Então, ou seja, a Assembleia tem as assessorias, né, que vai prestar assessorias contábil, diversos setores, né? Então, a comissão ela pede essas assessorias para que dê suporte na comissão, né? Para instruir os trabalhos das matérias relacionadas que estiver sendo debatida na comissão. Parágrafo único. Aplicam-se ao presidente da comissão, no que couber, estabelecido no artigo 26 desse regimento. Beleza? Artigo 62. Os presidentes das comissões permanentes reunir-se-ão com líderes sempre que isso pareça conveniente ou por convocação do presidente da Assembleia, sob a presidência deste para exame e assessoramento de providências necessárias à eficiência dos trabalhos legislativos. Ou seja, o presidente das comissões permanentes ele tem essa reunião, eles vão reunir com os líderes, com o presidente da Assembleia, né, com o objetivo então de verificar, né, como é que estão a situação, como é que estão trabalhando, como é que estão os trabalhos, se estão de acordo, o que podem fazer para melhorar, né, para discutir os trabalhos das comissões. Então tem essa reunião também, tá bom? Seção quinta, né, dos impedimentos e ausências, né? Artigo 63. Havendo proposição de sua autoria na ordem do dia e desejando discuti-la, o presidente da comissão passará a direção dos trabalhos a seu substituto legal, só ressaltando quando reassumindo Artigo 63. Havendo proposição de sua autoria na ordem do dia e desejando discuti-la, o presidente da comissão passará a direção dos trabalhos a seu substituto legal, no caso ao vice-presidente da comissão, só reassumindo a presidência após o término da votação da matéria. Ou seja, se eu sou o presidente da comissão e eu tenho uma matéria que será debatida ali na comissão, o que vai acontecer? O meu substituto legal ele vai assumir a presidência e eu vou, então, defender, né, debater a minha proposta e após a votação dela eu voltarei ao posto de presidente. Então, nesse período em debate sobre a matéria, eu não estarei na posição de presidente ali da comissão. Artigo 64. O deputado membro da comissão não pode ser designado relator de matéria de qualquer autor. Vamos entender. O deputado membro da comissão não poderá ser designado relator de matéria da qual seja o autor. Ou seja, eu sou o autor de uma determinada matéria, né? Naquela comissão, eu não posso ser designado como relator dela. Ou seja, outro deputado vai ser o responsável por fazer a relatoria, né, daquele projeto, não o autor da matéria. Artigo 65. Sempre que um membro da comissão não puder comparecer às reuniões, deverá comunicar o fato ao presidente, que fará publicar em ata, né, a escusa, convocando o seu suplente para estar ali participando, tá bom? Parágrafo 1º. Se, por falta de comparecimento do membro efetivo ou de suplente, estiver sendo prejudicado os trabalhos da comissão, o presidente da Assembleia, a requerimento de membros, né, daquela comissão que estiver exercendo a presidência, no caso o presidente da comissão, designará um substituto ao membro faltoso, aquele que não está comparecendo às sessões que deveria, né, por indicação do líder da bancada do ausente. Tá bom? Então, tem um deputado
faz parte de um grupo parlamentar, o líder vai substituir aquele por um outro, né? Um outro deputado para aquela comissão. Parágrafo 2º. Em caso de matéria urgente ou relevante, caberá ao líder, mediante solicitação do membro que estiver no exercício da presidência, indicar outro membro da sua bancada para substituir, em reunião, o membro ausente. Parágrafo 3º. Cessará a substituição logo que o titular ou o suplente voltar ao exercício. Então, o substituto ele vai estar ali, no caso, no período dos impedimentos dos titulares, né, e o suplente. Assim que ele voltar, cessará então a substituição e voltará à composição normal. Seção 6 das vagas, né? Vamos entender então a questão das vagas. Artigo 66. As vagas em comissão verifica-se em virtude de as vagas: término do mandato, né? Renúncia, falecimento, perda do lugar ou mudança de partido. Então, quando há essas modificações, essas situações aqui, então verifica-se então aí a vaga, né, a existência de vagas lá nas comissões. Parágrafo 1º. A renúncia de qualquer membro da comissão será acatada definitiva, desde que manifestada em plenário ou comunicada por escrito ao presidente da Assembleia. Então, o que acontece? O deputado ele não quer mais fazer parte de uma comissão, ele renuncia à sua participação. O que ele precisa fazer? Ele precisa comunicar ao presidente, né, da Assembleia Legislativa, que será lida em plenário, então, essa comunicação, tá? Com a documentação por escrito dizendo que ele não quer mais participar da comissão. Parágrafo 2º. Perderá automaticamente o lugar na comissão o deputado que não comparecer a 5 reuniões ordinárias consecutivas. Ele perderá a sua vaga, né? A perda do seu lugar, ou 1/4 das reuniões intercalar durante o período da sessão legislativa ordinária. Então, ele pode se faltou 5, né, 5 reuniões seguidas, consecutivas, sem qualquer justificativa, ou a 1/4 das reuniões intercalar durante o período de sessão. Ou seja, dentro de todo o período, né, de um ano ali, período das sessões, ele faltou 5 vezes, 4 vezes na verdade. Não foi sequencialmente, mas ele faltou. Isso é motivo, então, para que seja, então, substituído, tá? Sendo a referida perda declarada pelo presidente da Assembleia, tá? À vista da comunicação do presidente da comissão. O presidente, então, comunicará ao presidente da Assembleia a situação, que ele declarará, então, a perda da vaga aí do membro faltoso. Parágrafo 3º. Para os efeitos deste artigo, o Departamento de Assessoramento às comissões emitirá mensalmente certidão na qual constem os dias e número de reuniões ordinárias realizadas, bem como o nome dos deputados que compareceram e os que deixaram de comparecer. Então, esse é o controle, portanto, tá bom? Artigo 4º, né? Parágrafo 4º. A certidão de que trata o parágrafo anterior será enviada ao diretor executivo da Assembleia Legislativa que, constatada a hipótese do parágrafo do primeiro artigo, a comunicará ao presidente da comissão, né, para que formalize o pedido referido no parágrafo anterior, ou seja, que ele formalize o pedido ao presidente da Assembleia para a substituição do deputado faltoso. Parágrafo 5º. O deputado que perdeu lugar em uma comissão, a ela não poderá mais retornar, tá bom? Ele não pode mais voltar para aquela comissão. Parágrafo 6º. A vaga em comissão será preenchida por designação do presidente da Assembleia no prazo de 5 dias contada da data da vacância, de acordo com a indicação feita pelo líder do partido ou do bloco parlamentar,
a que pertencer o lugar naquele faltoso, né? Ou independentemente dessa comunicação, se não for feita naquele prazo. Ou seja, se o líder não, ou do partido ou bloco parlamentar não fizer a indicação dentro do período, o presidente o fará, independente disso, né? Aí ele fará essa escolha. O parágrafo 7º diz: o deputado que mudar de partido será substituído por indicação do líder a que pertencer a representação na comissão, observando-se o coeficiente partidário. Então tem essa também, né? Além uma das razões seria a substituição, né? Quando o membro, o deputado, ele troca de partido, quando há essa troca de partido do deputado, o que que acontece? Há uma reviravolta e uma mudança geral lá nas comissões. Beleza? Falamos sobre comissões, né? Falamos sobre a função do presidente, da comissão, sobre uma série de ações importantes aqui sobre as comissões, tá bom? Se inscreva no canal, deixe um like no vídeo e compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais. Na sequência, mais sobre regimento, a leitura aqui do regimento interno da Assembleia Legislativa. Até mais.